Ai ai. Vamos lá, mano. Hoje é dia 16, o 16º dia, e eu vou tentar fazer as coisas um pouquinho diferentes. Eu tô um pouquinho atrasado. Agora é 11h20, eu tenho que ir dormir meia-noite. A intenção é dormir meia-noite. Então, velho, eu tô deixando o microfone aqui na minha mesa e eu vou passando o fio enquanto eu falo. Hoje eu tava lá no trampo, trabalhando normal, e foi um dia assim, padrão, tá ligado? Não teve nada de diferente, nada de especial. Só que a noite, só que de tarde começou a dar merda, né? Não funciona passar o fio escovando, passar o fio falando. Tudo bem, eu vejo alguma outra coisa enquanto eu for escovar os dentes. Mas ainda assim não quero pegar no microfone. Então, mano, eu tava lá no trabalho, vivendo minha vida normal, tranquilamente. Só que aí à tarde, velho, começou a bater uma puta de uma bad vibe. Eu tava terminando o Balela, que foi feito por Guaxinim, o podcast Balela. E, cara, começou a dar uma puta tristeza, que, tipo, um sentimento de que eu já devia ter realizado várias coisas na idade que eu tô. Eu não queria falar assim, porque não, não parece que é exatamente o que eu sinto, mas ao mesmo tempo é, tá ligado? Eu sinto que eu já queria tá dando certo, eu já queria tendo minha casa, tá ligado? Fazendo meus bagulho funcionar, tá ligado? Aí, mano, eu fiquei bem mal com isso lá no trabalho ainda. Só que quando eu cheguei em casa, eu consegui trabalhar bastante nas minhas coisas. Hoje eu tava. Puta que pariu, bati foda na mesa do cotovelo. Ai, que dor. Nossa, velho. Cheguei em casa, tomei meu banho rapidão. Aí eu fui terminar os cortes do achismo com o Rafael Ilha, que eu tinha começado já. E deixa eu fazer umas contas aqui, cara, porque eu já tinha 8 cortes feitos. 2, 4, 6, 8. Hoje eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fiz 12 cortes, mano. Fiz 12 cortes e eu demorei mais pra fazer esses cortes. Foi tipo 2 horas, mas não foi seguidão. Todos os cortes seguidão, tá ligado? Teve algumas pausas, alguns problemas que deu. Então demorou um pouquinho mais. Ao todo, demorou o quê? Umas 4 horas pra fazer isso. Pra fazer os cortes de um podcast inteiro, tá ligado? E tem mais algumas coisinhas que eu tenho que ajeitar. Eu considero que 5 horas foi o suficiente pra pegar os cortes desse podcast de 1h30, tá ligado? E aí eu tenho que postar isso. Só que eu não vou postar agora. Eu vou esperar ter pelo menos cortes de 3 podcasts inteiros já feitos. E eu vou liberando cortes de um por dia quando eu já tiver com uma frequência boa. Tipo, eu já tô conseguindo fazer vários num dia só. Já peguei prática, eu tô conseguindo fazer vários num dia só. Aí eu começo a soltar, tá ligado? Que aí eu consigo ter uma frequência boa e eu não fico sem postar. E aí, quem sabe eu consigo começar a ganhar dinheiro com isso aí e começar a fazer minhas coisas. Eu divido meu tempo em 2 partes. A primeira eu estudo edição de vídeo, essas coisas, agora eu tô aproveitando para fazer os cortes. E a segunda eu estudo investimento. Hoje, cara, assim que deu o horário de eu começar a estudar investimento, a internet parou. A internet parou e aí não deu pra fazer o rolê, tá ligado? E aí, minha determinação é muito fraca. E eu considerei foda parar de fazer qualquer coisa e fazer meus bagulho, tá ligado? Jogar alguma coisa, ver vídeo e tal. Só que eu terminei. Eu resolvi focar nos cortes e fazer. Meu pensamento foi assim: eu posso fazer os cortes sem internet. Aí eu fui e fiz, tá ligado? Isso deu um pouquinho de orgulho, cara, porque eu não costumo conseguir fazer essas coisas assim. Pode ser porque eu já tava me sentindo meio mal e não consegui fazer algumas coisas, né? Em não ter alcançado muitas coisas, então pode ser por causa de raiva que eu consegui meter essa.
como eu não consegui estudar investimento, mesmo estando tarde, eu vou tentar abrir o site da Rico, que eu tenho conta, e pegar a carteira recomendada de investimento deles, não para investir no que eles estão mostrando, mas para amanhã, mesmo que seja no trabalho, começar a analisar os ativos que eles estão recomendando. Porque eu tenho uma planilha agora com conhecimentos básicos assim do que é um bom investimento em ação e do que é um bom investimento em FI. E eu vou tentar usar isso para me guiar. E foi basicamente isso. Eu acho que dá para considerar uma vitória o dia de hoje, apesar de eu achar que tá muito tarde. Acabou que eu fiquei muito tempo jogando Stardew Valley. Eu joguei ontem e fiquei animado com o tanto de coisa nova que tem. Aí eu me empolguei e comecei a jogar muito. Aí é tenso. O próximo podcast que eu vou fazer os cortes vai demorar um pouquinho mais, porque eu meio que vou ter que assistir o podcast de novo, tá ligado? Eu tive a ideia de começar o canal de cortes, eu tava no meio desse podcast. É que meu trabalho se divide em duas partes, né, mano? De manhã e à tarde. E também, às vezes, eu começo o podcast à tarde e só vou ver no outro dia. O que eu lembro que aconteceu é que eu tava assistindo o podcast do Buster Call 5 com o Evandro Fusari no final de tarde. Aí eu vi o que? 1 hora, foi um podcast bem legal, deve ter umas 2 horas ou 2 horas e meia. E aí eu vi um vídeo do Petri que reclamando de canal de cortes, eu falei, puta, eu acho que eu preciso fazer um. Aí eu tive a ideia e eu quero fazer esse do Evandro, só que eu só anotei as coisas do meio pra frente, sabe? Que foi no outro dia que eu já tinha tido a ideia. Mas eu tô satisfeito porque, pensando agora, demorou bastante pra fazer esses cortes. Deixa eu ver quantos foram. Tem 15 cortes. Podcast de 1h30 deu 15 cortes. Eu, pelo menos, separei 15. Dava pra separar mais. Com certeza dava, mas sei lá, esses me interessaram mais. Aí eu já deixei um título básico, a thumb eu tenho que ajeitar ainda. No fim é bem mais demorado e trabalhoso do que parece. Trabalhoso não, é simples, mas demora. Ou não, às vezes é só porque eu não tenho muita prática. Mas eu acho que mesmo uma pessoa com prática demora, cara, porque você tem que ajeitar certinho o momento que você quer fazer o corte, tem que decidir o tempo certinho, ver os milésimos de segundos e ajeitar pra não ficar feio. E mesmo assim os meus ainda ficaram um pouquinho feios, mas tá bom. Por enquanto tá bom. Eu tenho que ir atrás de advogado, porque eu tive um problema lá no trampo com adicional de insalubridade que negaram, e eu vou ter que ir atrás de recorrer a isso. Pelo menos eu já consegui a resposta do porquê que eles negaram, pra eu já conseguir pegar o advogado e ir atrás. Como eu não tô relando o microfone hoje, não tô falando com ele na minha boca, eu acho que eu tô falando mais alto que o normal, e o microfone tá na mesa, e as ondas estão saindo bem mais fraquinhas aqui. Depois eu vou ter que ver se deu pra me ouvir direito. Se não deu, eu dou uma aumentada no alcance da onda. Sei lá, é só aumentar aqui o volume no próprio Audition. Eu uso o Audition pra gravar. Cara, hoje eu vou parar dando 10 minutos certinho. Já tá quase lá, tá ligado? Porque realmente hoje enrolou demais. Stardew Valley me atrasou bastante. De todo jeito, é um horário meio ruim esse da meia-noite pra mim, pessoalmente, só que é o melhor horário pra poder fazer sem encheção de saco. Aí, 10 minutos. Tchau.